Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a este estudo que nós estamos fazendo do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos praticamente no final do livro. Hoje nós veremos Atos dos Apóstolos, capítulo 26, que é o momento que o rei Agripa permite a Paulo que ele se defenda das acusações que ele estava recebendo. Ele fica assim, entusiasmado, porque é muito bom a gente poder se defender. Então ele levanta de ímpeto, de bom grado, e ele pretende esclarecer ao rei Agripa que ele não está trazendo nenhuma novidade, que ele está trazendo aquilo que ele sempre aprendeu nas leis do judaísmo. Ele estava sendo acusado neste momento por causa de pregar um Cristo ressuscitado. Os judeus tinham essa esperança. Eles tinham essa fé porque eles acreditavam na ressurreição. Eles tinham, assim como os fariseus também, somente os saduceus não criam na ressurreição. Então ele argumenta com o rei Agripa: olha só o que eu estou falando não é nada diferente daquilo que nós aprendemos, porque ele sabia que o rei Agripa tinha conhecimento dos costumes e das leis dos judeus. Ele quer mostrar assim que não é novidade, que não é escândalo, que não tenha porquê ele estar sendo julgado, preso, acorrentado. E os fariseus, eles tinham essa fé grande na ressurreição, tinham essa esperança de que um dia os mortos voltariam. Ele está querendo mostrar a todos que Jesus é aquele da promessa, que diz assim: o primeiro que ressuscitaria entre os mortos. Jesus é este primeiro. Ele está vivo, ressuscitado. Os judeus eram para ter aceito essa ideia, não como uma nova religião, mas sim como o cumprimento das promessas de Deus. E é isto que ele quer argumentar ao rei. E ele começa então a se expor. E ele começa a falar como é que foi a conversão dele, porque ele também perseguia, vamos dizer assim, essa nova religião. Os cristãos. Ele também matava os cristãos, porque não tinha esse conhecimento. E a gente já viu lá em Atos 9 e em outros discursos de Paulo, como foi a conversão dele. Ele reafirma aqui para o rei que ele cai por terra, e todos os que estavam com ele caem no chão. E aquela luz pergunta a ele, vamos ler juntos aqui, no versículo 14. Então, Atos 26, versículo 14, que é o centro deste ensinamento. Diz assim: caímos todos nós por terra, e ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. Então ele ouve de Jesus isso. E essa frase de Jesus deu um chacoalhão nele. Por que você está me perseguindo? Você quer lutar contra uma coisa que vai te machucar. O que ele diz aqui do aguilhão, né? Recalcitrar é você lutar contra. Lutar contra alguma coisa. O aguilhão era um espeto. Então, se você lutar contra o espeto, ele vai te machucar. Era o que Paulo estava fazendo. Saulo, no caso, estava fazendo. Ele estava lutando contra um chamado de Deus, contra a vontade de Deus. E ele estava sendo machucado na alma, no espírito. E Jesus chega para ele, percebe que não é na dureza, não é na bronca, na simplicidade, na humanidade. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Duro é lutar contra a vontade de Deus. Eu sei que isso aqui daria uma pregação de 1 hora, porque nós também somos assim. Muitas vezes nós sofremos, apanhamos, caímos por terra, ficamos cegos, porque nós queremos lutar contra a vontade de Deus. Mas quando nós conseguimos entender e fazer a vontade de Deus, as escamas dos nossos olhos caem. A nossa mente abre e aí nós ficamos livres, que foi o que aconteceu com Paulo. Ele fica livre, ele quer dizer isso para o rei Agripa. Olha, enquanto eu estava lutando contra um ensinamento que eu sempre recebi, que eu sempre tive, que era o da ressurreição, e eu não entendia, eu sofria muito. Mas quando eu entendi que Jesus é o primeiro
a ressuscitar dos mortos e que esta fé precisava ser passada a todos. Ele diz ali mais para frente, aos gentios, aos judeus, aos gregos, a todos. Essa fé precisa ser passada a todos. E Jesus escolhe ele para pregar entre os gentios. Então, esta frase a gente não vai encontrar em outra parte do livro dos Atos dos Apóstolos. Somente aqui nesse capítulo. Por isso que ela é o centro desse capítulo. O recalcitrar contra o aguilhão. Ele entendeu isso e é isso que ele quer que nós entendamos. Então, toda a pregação, todas as cartas de Paulo, é isso que ele vai mencionar em outras cartas. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque ele entendeu. Ele tomou posse, vamos dizer assim, do que foi dito a ele nesse tombo, nessa queda. Ele tomou posse. Ele incorporou com fé a missão que Jesus tinha para ele. Pode reparar que lá em Efésios ele fala, vamos nos revestir da armadura de Deus. A palavra, o escudo da fé. Porque sem a fé, nem nós mesmos não vamos acreditar nesse ressurreição. Por isso que existem tantas outras doutrinas aí. Né? Ele diz assim, que nós precisamos deixar as trevas de Satanás, dos ensinamentos errados, e sermos santificados dos nossos pecados. Então não basta somente, não, eu creio que Jesus ressuscitou, é o primeiro a ressuscitar. Eu preciso abandonar as minhas coisas, a conversão. É preciso a conversão. Eu abandono as coisas que eu faço errado, as coisas que não agradam a Deus, e tomo posse do desejo que Ele tem para mim de ser santificado. Esse desejo que Ele tem da minha santificação também vai santificar a outros, no modo que os outros virem do meu agir. Eles entenderão que não é pelas minhas forças, que é pelas forças de Cristo. Então, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O morrer para mim é lucro. Ele entendeu isso, que tudo o que ele fazia, todas as coisas que ele lutava, todas as prisões, quantas vezes acorrentado, quantas vezes chicoteado, é lucro para ele. Mas Festo achou ele louco. Então ele fala, você está louco? No versículo 21, vamos dar uma lidinha, diz assim, por isso os judeus me prenderam, ele está explicando, por isso os judeus me prenderam no templo e tentaram matar-me, mas, assistido do socorro de Deus, permaneço vivo até o dia de hoje. Ele diz isso e no capítulo 24 diz assim, dizendo essas coisas, em sua defesa, Festo exclamou em alta voz, está louco? Você está louco, é? Será que a tua sabedoria, tudo que você sabe, te deixou louco? E ele então, Paulo é assim, prudentíssimo, sapientíssimo, né? Diz assim, não estou louco, excelentíssimo Festo, mas digo palavras de verdade e de prudência. Ele estava firmado naquilo que ele acreditava. Ele tinha certeza do que ele estava falando. Então, digo palavras de verdade e de prudência. Não é uma loucura, um devaneio da mente de Paulo. É a certeza. E ele, assim, muito astuto, muito esperto, ele joga de novo para o rei Agripa. Porque ele sabia que o rei Agripa também acreditava na ressurreição. Ele pergunta ao rei e o rei responde, por mais um pouco eu viro cristão. O rei não quis dar opinião, não quis dar o braço a torcer, não quis dizer que ele estava louco, nem que não estava. Então ele foi também bem esperto na resposta e disse, ó, mais um pouquinho que você fala, eu viro cristão. E de fato, Paulo converteu a muitos, converteu a mim, também converteu a todos nós, pela inteligência, pelo que ele sabia. O rei não quis se posicionar. Aqui, eu digo para mim, uma opinião agora minha particular, fez como Herodes, lavou as mãos. Não, esse cara não é louco, ele está certo do que ele está falando, mas já que ele pediu para que fosse deportado, para que fosse lá para Roma, que fosse julgado por Roma, então nós vamos mandá-lo para lá. E assim ele, o rei Agripa, Festo e Berenice, cochicham, vamos dizer assim,
combinam e é isso que eles decidem. Uma vez que ele pediu para ir para Roma, então ele vai ser julgado por Roma, e nós sabemos que ele será decapitado, e eles ficam livres, mas eles não viram culpa nenhuma. Não viram, por eles, ele não teria sido julgado, porque ele não viu culpa. De fato, não há culpa. E Paulo deixa bem claro que ele não trouxe novidade. Não tem nenhuma novidade. Porque a Escritura diz que tudo já foi revelado. Então, tudo já foi revelado. A revelação da igreja já está toda aqui na Sagrada Escritura. Jesus Cristo é o Senhor e é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse estudo e que não desistam, que continuem, que nós já estamos no finzinho dos estudos. Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a todos nós e que nossa Mãe, a Virgem Santíssima, nos cubra com o manto sagrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.